Olá, pessoal! Na nossa aula do dia de hoje, a gente vai discutir um tema de atualidades aí, um tanto prosaico, né? Que aconteceu nesse último dia 1º de maio de 2018. Nós tivemos aí uma série de simpatizantes, né, do presidente Lula carimbando, né, nas cédulas de real uma figura, uma imagem do presidente Lula com os dizeres lá, Lula livre. E isso causou uma certa repercussão, ainda que não muito acentuada, mas uma repercussão, né, no meio político e social brasileiro. Muitos, né, entenderam, da mesma maneira que o Banco Central do Brasil entende, que ali está configurado um crime. Por que está configurado um crime, né? E aí não se revela somente em relação a carimbar a nota com a esfinge ou a figura, né, de Lula com os dizeres Lula livre. É que, na realidade, toda moeda é considerada patrimônio da União e, portanto, está configurada como dano a patrimônio da União qualquer tipo de dano que seja propositalmente causado a uma moeda ou uma nota. Se a nota, a moeda é patrimônio da União, fazer uma rasura, rasgar propositalmente, escrever, né, adulterar, isso é considerado crime, passível lá de multa e de detenção de até 3 meses. Bom, nesse caso, o Banco Central emitiu uma nota. Isso porque circulou aí pelas redes sociais de que nota carimbada com Lula não deveria ser aceita pelas instituições comerciais e industriais, não era aceita na forma de depósito bancário e, portanto, a nota perdia a sua validade. Isso não é verdadeiro. Lembrando para você que os estabelecimentos comerciais, industriais, de serviços ou de qualquer outra natureza, eventualmente podem, né, sim, né, se abster do recebimento de uma nota, de uma moeda que esteja visivelmente danificada. Isso porque há um dano, né, na possibilidade de verificação sobre a legitimidade daquela nota, daquela moeda, em virtude do fato de que a marca d'água ou eventualmente marcas do Banco Central, da Casa da Moeda, de verificação de autenticidade daquela moeda e daquela nota, ao ser carimbada, rabiscada, escrita, danificada, pode ser prejudicial à sua identificação como legítima ou não e, portanto, o estabelecimento, eventualmente, ele pode se recusar ao recebimento. Não é se recusar ao recebimento porque tem lá a imagem do Lula carimbado, Lula livre. É porque, eventualmente, não se permite lá a verificação de uma marca d'água, né, dos índices de segurança estabelecidos pela Casa da Moeda e pelo Banco Central do Brasil e, portanto, sim, o estabelecimento pode se negar. No entanto, essa nota, desde que não seja uma nota falsificada, né, ela, uma vez chegando ao ambiente bancário, ela será encaminhada para o Banco Central, que promoverá a sua destruição, sendo substituída por uma nota nova emitida pela Casa da Moeda. E, portanto, desde que essa nota ou essa moeda não seja, né, vítima de falsificação, que ela seja legítima, eventualmente a rasura, o rasgo, o escrito, né, nela ou carimbado, pode ser trocado na agência bancária que vai promover o recolhimento até o Banco Central, que fará a devida substituição. Por um outro lado, se essa nota, se essa moeda, ela não sofre o impedimento da sua circulação e não perde a sua validade, se forem identificados aqueles causadores do dano à nota ou à moeda, podem ser sim processados por danos à União, já que, repito, a moeda e a nota são patrimônio público, são patrimônio da própria União. E, portanto, a sua substituição tem um custo que será pago pelo conjunto da sociedade. Ponto. Segunda questão. Quando você carimba a nota Lula livre,
é uma manifestação política. E essa manifestação política está causando dano ao erário público? Tá. Está causando dano a um patrimônio público que é a moeda? Tá. Mas também o foram as pichações no Brasil abaixo a ditadura em muros públicos durante o período de 64 a 84. Então, aqui nós temos uma linha extremamente tênue entre, de um lado, a capacidade do protesto de parte da sociedade ou da sociedade brasileira se rebelando contra a ordem vigente, embora essa ordem vigente pode ser uma ordem legal, ela pode não ser uma ordem moral. Então, quando os partidários do presidente Lula ou os seus eleitores, mesmo que não sejam petistas, que sejam apenas simpatizantes sob o ponto de vista eleitoral, eles carimbam a moeda, cometem um crime. Mas, por um outro lado, também fazem uma manifestação política em repúdio à prisão do ex-presidente, porque eles consideram que essa prisão é uma prisão indevida. Por um outro lado, eles fazem um repúdio, ao governo atual, fazem um repúdio até à parte do judiciário. Então, observe que é típico de uma manifestação política. Nós vamos poder fazer um julgamento ético se é correto ou não, mas é uma realidade. Todos aqueles que querem se manifestar contra a ordem vigente vão enfrentar essa ordem vigente, contra a ordem legal. Eu quero fazer uma comparação, grossíssimo modo, que não tem nenhum objetivo de comparar Lula com a figura do Nelson Mandela, que não tem nenhum objetivo de comparar a situação da prisão de Nelson Mandela com a da prisão do Lula. Por gentileza, que isso fique muito claro desde sempre. Mas observe, o regime do apartheid, de segregação racial na África do Sul, foi instituído em 1948 pelo Partido Nacional Sul-Africano. Portanto, era uma ordem legal. Você tinha legitimidade dentro da lei para praticar o apartheid. Porta de entrada para negros, porta de entrada para brancos. Negros em pé, brancos sentados. Bebedouros para negros, bebedouros para brancos. Pergunta: sob o ponto de vista legal, isso é correto? Segundo a legislação vigente na África do Sul até então, sim. Moralmente, eticamente, politicamente, isso é aceitável? Não. Mandela foi preso por quê? Porque se insurgiu contra essa ordem vigente dentro da África do Sul. Ponto. O que eu estou comparando agora é que toda insurreição contra uma ordem legal vigente, ela será, abre aspas, fora da lei. Sendo fora da lei, está cabível às punições devidas pela lei. Mas a pergunta é, se o pleito é um pleito legítimo ou ilegítimo, ético ou não ético, moralmente aceitável ou não, politicamente aceitável pela sociedade ou não. E eu não estou dizendo que carimbar a cédula lá com Lula livre seja moralmente aceitável, eticamente aceitável, politicamente aceitável, mas o que eu estou dizendo é que todo movimento que se rebela contra o status quo do poder estabelecido será considerado fora da lei. Isso é um ponto-chave, é um ponto clássico. Terceira questão. Eu quero te lembrar que não só os partidários do ex-presidente Lula e do PT estão carimbando lá na nota Lula livre. Também há um outro carimbo, que pouca gente tem falado, e que, sob o ponto de vista legal, é tão criminoso quanto o primeiro, que é lá um carimbo nas nótulas, escrito lá, Bolsonaro, presidente 2018. Obviamente que nós estamos em dois espectros políticos teoricamente diametralmente opostos, o Lula representando uma centro-esquerda no Brasil e o Bolsonaro representando uma direita, mas ambos os grupos cometendo perante a lei o mesmo crime. O grupo de Bolsonaro
vai dizer que um dos mecanismos, né, de propalar a campanha eleitoral do seu candidato é carimbar a cédula. Sob o ponto de vista legal, comete tanto crime quanto o grupo partidário de Lula, né? Porém, é uma outra manifestação política desse grupo. Se nós, enquanto sociedade, consideramos isso correto ou incorreto, ético ou antiético, moralmente aceitável ou não, fato é que toda manifestação política, né, que normalmente quer denegrir ou quer apoiar um determinado governo, não necessariamente se pautará pela legalidade. Eu quero lembrar que a escravatura no Brasil foi legal até 1888. Era moralmente aceitável? Era eticamente aceitável? É justo tratar um ser humano pela diferenciação da cor da sua pele e não pelo seu caráter? Eu diria que não. A sociedade brasileira disse que não, né? Porém, legalmente falando, até 1888, isso era plenamente legal e aceitável sob o ponto de vista governamental. Então, as manifestações políticas nem sempre caminham, né, ao lado da legalidade. Eu quero te lembrar que aquele movimento para a abolição da escravatura no Brasil foi considerado um movimento ilegal e, em determinado momento, rechaçado pelo poder vigente no Brasil com dureza, com o uso da força física, encarceramento, prisão e morte, né? E óbvio que naquele momento também há quem defendia que, por ser legal, né, o movimento de abolição da escravatura era uma excrescência. Vamos vir para cá. Simpatizantes do ex-presidente Lula, durante os atos do último dia 1º de maio, carimbaram células de dinheiro com o rosto do petista, acompanhado dos dizeres Lula livre. Ao ver as imagens, muita gente se perguntou se o ato poderia ser classificado como crime. A resposta é sim. E é sim por quê? Porque, independentemente do conteúdo, de imagens de políticos a números de telefone, aplicar tinta em notas de dinheiro é considerado um crime contra o patrimônio da União. É uma forma qualificada de crime de dano previsto no inciso 3º do artigo 163 do Código Penal. A punição para o delito é de detenção que pode variar de 6 meses a 3 anos, além de multa. Cédulas são consideradas patrimônio da União, na medida em que são uma representação do Tesouro Nacional. Carimbar uma nota pode dificultar a análise por parte de um perito de itens relacionados à segurança da cédula, como um atestado de veracidade. O Banco Central, contudo, não proíbe a circulação e o aceite de notas carimbadas. As mesmas, ao chegarem na rede bancária, serão recolhidas e destruídas. E lembrando, né, que a cédula tem sido carimbada lá, né, com a imagem de Lula escrito Lula livre, como está sendo carimbada lá, né, com Bolsonaro, presidente 2018. Ambos são crimes, mas são manifestações políticas, né, que o Brasil vive no momento atual. Legal? Bom, pessoal, encerramos essa aula por aqui. Um abraço imenso para você, bons estudos e até a nossa próxima aula. Até lá!